Fala, meus queridos, tudo bem? 2 vitórias, vamos responder as perguntas de vocês dessa semana. Roda a vinheta. Fala aí, seus Eduardo Henrique, tudo bem? Feliz, todo mundo feliz, 6 pontos aí nos jogos que eu falei que a gente não ia conseguir 4, falta 1 ainda, mas é isso aí, vamos, todo mundo feliz, vou responder as perguntas que vocês fizeram depois do jogo contra o Palmeiras. Lembrando sempre que Fala, meus queridos, é um oferecimento de Pinhão Corretora de Seguros. Você que tem o teu carro mais rebaixado que o Walter no Atlético Goianiense, vai lá, manda uma mensagem para ele que ele consegue um seguro bem tranquilo para vocês lá com o teu carro rebaixadão, beleza? Vamos responder as perguntas de vocês aí. Marcos Tocha fez uma pergunta bem grande aqui. Já não está na hora da ala playboy da torcida parar de cornetar o time e apoiar? Estevam Pavés joga muito mais que Otávio e nesse caso o Diff não tem pontos positivos? Fabiano Soares arrumou o time e o Diff. O G2 joga muito, pena que não se cuida, outra vez o Diff. A maior parte da torcida não aguenta mais o pessoal da Transamérica e muito menos meia dúzia de playboy que acha que sabe mais do que sabe. Cara, que pergunta gigantesca. Vamos por partes. Primeira vez quando você fala ala playboy, eu imagino que você esteja excluindo a fã, do torcedor da Fanáticos. A ala essa que foi a que xingou e que vaiou no último jogo que a gente ganhou de 5-0. Então assim, eu não acho que tem ala playboy, eu acho que todo mundo é atleticano e as pessoas vaiam quando acham que tem que vaiar e as pessoas aplaudem quando tem que aplaudir. Eu não acho que tem esse negócio de ala playboy, até porque a Getúlio Vargas, que vaia normalmente, foi o setor que não vaiou nesse jogo contra o Avaí. Então, esse negócio de playboy e não playboy, pra mim é história para quem quer dividir uma torcida que normalmente é unida igual a torcida do Atlético Paranaense. Sobre o Estevam Pavés, eu não acho que ele já joga muito mais do que o Otávio, até porque o Otávio foi vendido por 8 milhões de euros e o Atlético trouxe o Pavés por 1,5 milhão de reais. Lógico que foi uma boa sacada do Atlético, mas o Otávio, jogou 10 anos no Atlético aí em alto nível. Eu não acho que são 2, 3 jogos do Pavés que vão fazer eu falar que ele é muito melhor do que o Otávio, até porque eu sou muito grato por tudo que o Otávio jogou no Atlético Paranaense. Em G2 é uma questão que ninguém sabe, se você der uma opinião, você vai estar dando uma opinião leviana, tal qual eu aqui, que eu não sei o que acontece com ele. Quando você cita o Diff na questão do G2 e cita o Diff na questão do Pavés, são duas questões diferentes. O Pavés deu certo e o G2 está dando errado. Então, assim, não entendi muito bem a tua opinião sobre o Diff. Sobre a Transamérica, eu gosto muito deles e escuto sempre. Playboy vai falar onde que quiser falar. A questão é quem quer ouvir, quem cada um fala na internet. Fernando Henrique Bus fala o seguinte: Adé, com a venda do Otávio, pagaremos o dízimo? Obrigado, culto na arena, volte sempre. Obrigado, Deus, pelo culto na arena. Foi o que resolveu o nosso problema. Com certeza absoluta, 100% de certeza. Jaron Custódio perguntou o seguinte: as 2 vagas que sobraram serão de Fabrício e Lucas Fernandes? Jaron Custódio é de Lisboa, os irmãos de Lisboa aí sempre assistindo. Eu acho que não. Eu acho que as 2 vagas serão de Eduardo Henrique e daí o Lucas Fernandes, na minha opinião, até porque o Atlético vendeu todos os primeiros volantes que o Atlético tinha na Libertadores, então assim, não tem necessidade, sendo que na teoria a gente tem esse jogo só para resolver, a gente não pode incluir 2 laterais esquerdos que não tem necessidade, então é melhor pôr um primeiro volante que não tem do que um outro lateral esquerdo, então eu levaria o Edu Bagre Henrique e o Lucas Fernandes para ser esse atacante do lado. Aí. Neto Nazário perguntou: Adel, Fabiano Soares queimou sua língua e fez 6 pontos. Você acredita que o Fabrício acertou a lateral esquerda e com isso ganhamos mais um meio campo? Concordo com você, mas eu não acho que o Sid Clay vai perder a posição para o Fabrício. Eu acho que foi circunstancial essa titularidade do Fabrício contra o Palmeiras, até porque eu acho meio sacanagem. Se não for pôr o Sid Clay de titular na meia esquerda, deixa ele titular na lateral esquerda, porque ele vem jogando muito bem, ele tá com uma sequência muito boa, então assim, eu não tiraria ele para deixar ele no banco, enquanto o Fabrício, que chegou agora, fica na titularidade. Mas é uma opinião minha. O Fabrício foi bem aí, não comprometeu os 2 jogos, e é bom, mais uma opção pra gente aí. Felipe Tavares perguntou o seguinte: Adé, qual o seu palpite para o jogo contra o Santos? Cara, não vou dar palpite nenhum, até porque os meus palpites estão muito furados, como vocês devem perceber aí nas últimas semanas. Então eu não vou dar palpite nenhum, vou apenas tomar a minha cerveja e torcer como jamais torci nessa vida. O Vinícius Domingues perguntou o seguinte:
Por que o time sempre fica recuado no segundo tempo? Eu acho que é uma estratégia que tem dado certo. O Atlético tem jogado muito melhor ficando recuado e saindo nas possibilidades aí para fazer gol do que propondo o jogo, que é o que estava fazendo a gente perder muito jogo na Baixada. Então, eu acho que o time recuado, ele joga melhor no contra-ataque, igual a gente sempre jogou, do que ficar propondo o jogo, batendo, tocando entre os zagueiros e os laterais e levando o gol no contra-ataque a gente. Então, o time fica recuado, mas eu acho que dá mais certo do que se não ficasse. Então, é uma alternativa boa e tem que continuar. Se tá dando certo, tem que continuar. O problema é contra o jogo contra o Santos. Vou até comentar agora que eu não vou poder falar no programa da quarta-feira. O Santos vai ficar recuado. A gente que vai ter que ir para cima. Então, o grande problema e a grande dificuldade do jogo contra o Santos vai ser isso. O Atlético vai ter que propor o jogo porque a gente precisa fazer 2 gols. Então, a gente tem que ir para cima deles, fazer um gol e ainda fazer outro gol. Então, esse jogo se transforma muito mais difícil porque o Atlético joga melhor no contra-ataque. Então, assim, se a gente na quinta-feira conseguir essa vaga aí, vai ser uma coisa sensacional porque sai um pouco das características do nosso elenco. Deus esteja conosco. O Felipe Chuchaja falou o seguinte: Adé, ficou claro que nesses 3 jogos o Pavês fez diferença no meio de campo. Para a Libertadores, agora se o Otávio há esperanças? Muito boa pergunta, porque o Pavês não vai jogar pelo Atlético pela Libertadores, porque o Pavês já jogou com o Colo-Colo. Então, o Pavês ele é uma ótima contratação, ele é um ótimo reforço que vai ajudar a gente pro brasileiro. Para a Libertadores, o Pavês não vai jogar, não pode jogar de jeito nenhum, porque ele já jogou por outra equipe. O Matheus Quintiliano perguntou o seguinte: fala, Dé, continua achando que o Fabiano não deveria ser técnico do CAP? Boa pergunta. Agora eu tô feliz com as vitórias, eu espero que eu tenha queimado a língua aí, vamos esperar, porque dá até uma respirada agora conseguir ficar na parte de cima da tabela. Então, espero que ele continue fazendo um bom trabalho pra gente não correr risco esse ano aí, quem sabe galgar possibilidades melhores, mas realmente ele melhorou nesses últimos jogos do que os jogos anteriormente do meu último programa que eu tinha falado mal. Ele escalou certo, o Atlético jogou bem nesses 2 jogos aí, espero que continue assim e que amarei-o. João Vieira perguntou o seguinte, a última pergunta: no programa semanal após o jogo contra o Santos, você ficará em silêncio mesmo? Não, vou ficar em silêncio nesse programa dessa semana já. Porque eu falei que se o Atlético fizesse 4 pontos em 3 jogos, eu ficaria em silêncio. Então, eu vou ficar quieto já. Porque o Atlético já fez 6 pontos em 2 jogos. Então, eu vou ficar em silêncio nesse programa dessa quarta-feira. Aí vai ser o primeiro programa da história da Atlético TV em que eu não vou falar merda pra câmera, tá bom? Então, fiquem com a gente. Vem na quarta-feira aí ver o que o Spé tem pra falar dessas 2 últimas rodadas, da rodada contra o Santos pela Libertadores, ver a opinião deles, porque a minha opinião vocês não vão ouvir, tá bom, galera? Então até quarta-feira, até semana que vem no Fala Meus Queridos, fiquem com Deus, até semana que vem, tchau, tchau. Bom, pessoal, lembrando sempre para você compartilhar o nosso programa, dar like na nossa página do Face e principalmente se inscrever no nosso canal do YouTube. Visite tradistv.com.br, confira nossos produtos e novidades todo mês para vocês. Apoie quem nos apoia, patrocinadores, páginas parceiras, apoiadores em geral e vem com a gente sempre toda quarta-feira. Tamo junto.